trazemos aqui o tema sobre vontade de Deus, que é um tema sempre do momento e sempre necessário para as nossas vidas. Não é? A soberana vontade de Deus. Romanos 12, 2. Vamos ler esse texto, abra sua Bíblia aí para poder acompanhar a leitura desse versículo. E nós vamos nos deter apenas a parte B, que nós chamamos do versículo 12, versículo 2 do capítulo 12, aí que é essa expressão que o apóstolo Paulo usa aí sobre a vontade de Deus. Romanos 12, 2. E diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outra versão diz, para que experimenteis, não é? Aqui nós colocamos ali, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, às vezes nós cristãos, confundimos vontade de Deus com outras coisas que a gente sente, ou que a gente planeja. Eu diria a você, sem medo de errar, de que algumas coisas que eu planejei não saiu como eu planejei. Aquilo que pude planejar, não é? E eu não quero atribuir tudo à vontade de Deus específica, o que nós chamamos de vontade diretiva de Deus, né? Creio no Deus que é soberano, nós cremos nisso, né? Naturalmente, e que nada acontece sem o seu querer. Isso é fato. Ele detém a história das nossas vidas, o transcurso da história da humanidade na sua mão. Mas existem algumas coisas que nós fazemos nos meandros da vida, e que aí a gente quer atribuir à vontade de Deus. E nem sempre é. Tenha muito cuidado com isso. Tenha muito cuidado. Eu lembro de Philip Yancey, e aqui vocês, quem sabe, já ouviram esse fato que lhe ocorreu. Há anos atrás, ele, chamado por uma TV americana, para explicar porque a princesa Diana tinha morrido naquele acidente, daquela forma trágica. E aí ele disse, explicar o quê? Porque Deus permitiu? Porque Deus quis assim? Ou se trata de paparazzis atrás dela e de quem estava com ela? Ou se cogita até a possibilidade de alguém que estava dirigindo alcoolizado? O que é que Deus tem a ver com isso? Você está entendendo? Existem questões na nossa vida que nós precisamos fazer a leitura correta para que a gente não atribua a Deus o que Deus jamais imaginou. Mas que Ele permite, porque Ele não nos fez máquinas e robôs. Mas essa nunca foi a vontade diretiva dEle, a vontade específica dEle. Então, o que nós vamos apresentar aqui são alguns elementos, algumas vertentes em relação à vontade de Deus, para que, se alguém ainda está inseguro nessa área, e eu não vou trazer todos, que não é o objetivo nosso, mas pelo menos alguns aspectos, para que isso venha clarear na sua mente e no seu coração. Tá certo? Então, esse é o meu objetivo. Se eu alcançar, que você saia aqui dizendo, agora eu entendo melhor, ou agora eu estou ratificando aquilo que eu já sabia, e é dessa forma mesmo. Então, a soberana vontade de Deus, um primeiro aspecto, uma primeira vertente dela, é que ela nunca irá contra a palavra dele. A vontade de Deus nunca irá contra a sua palavra. Deus nunca vai fazer nada que vá de encontro àquilo que ele já designou na palavra. E é claro que a gente tem que entender bem a palavra, a gente precisa fazer uma leitura da palavra correta. Quando a gente estuda teologia, vê duas matérias que são fundamentais para a interpretação bíblica. Uma é exegese, não é?
e a outra é hermenêutica. Os que fazem direito veem hermenêutica jurídica. E nós estudamos a hermenêutica chamada hermenêutica sagrada, que é você pegar um texto e você não sair aí interpretando literalmente. Porque você já imaginou o livro de Apocalipse sendo interpretado literalmente, com tantas figuras, não é? Então, mas o fato é que Deus nunca irá contra a sua palavra aquilo que ele falou claramente na palavra. E existem aspectos que são claros. O bom da Bíblia é que ela não faz muito arrodeio, sabe, para algumas coisas. Ela não faz, ela diz claramente como é. Algumas coisas estão por inferência, a gente tira. Ministrando um estudo bíblico, alguém disse, interessante, pastor, a Bíblia falou sobre o alcoolismo, mas não fala sobre tabagismo. Não tinha tabagismo naquele tempo? E é uma pergunta que até hoje os estudiosos se debruçam, porque o alcoolismo é bem anterior ao tabagismo. Mas nós sabemos por inferência que o uso do tabagismo, ele vem a prejudicar o meu corpo, o meu pulmão fica um nada, um zero, né? Prejudicado. Então o corpo que é templo do Espírito Santo, então tiramos por inferência que não é da vontade de Deus, de que eu use, não é? E um dia desse eu entrei numa padaria, eu digo, meu Deus, ainda com tanta caveira nesse quadro aí, dizendo que provoca câncer, provoca aquilo outro, e ainda tem gente que usa. Mas esse é só um aspecto para a gente poder entender que Deus nunca irá contra aquilo que ele disse na palavra. Nunca irá. Então ele deixou claro ali para a nossa saúde espiritual. Nós podemos até tomar algumas decisões que nós entendemos e que dentro do crivo daquilo que nós chamamos da palavra de Deus, isso aí está fora, mas nós vamos ter que nos preparar para também pagar o preço. Você está entendendo isso? Então, Deus nunca irá, ou a vontade de Deus, melhor dizendo, nunca irá contra a palavra de Deus. Contra a palavra. Esse é um primeiro aspecto. Segundo, a vontade de Deus nunca gerará dúvidas. Eu confesso a vocês que quando eu botei esse aspecto aqui, eu repensei. Sabe aquela coisa moída, pastor Flávio? Aquela cana que a gente vê o sujeito colocar na máquina e ele não vai sair mais caldo, mas sai. E ele bota de novo. Porque assim, eu não sei você, irmãos, mas os personagens bíblicos tiveram dúvidas. Os personagens bíblicos. Quando Jesus estava começando o seu ministério, nós sabemos muito bem que João Batista, já preso por Herodes, ele envia um dos seus discípulos e diz, pergunta ao Cristo, que é meu primo, pergunte a ele se ele é de fato o Cristo ou se nós temos que esperar ainda outro. Por que será que João Batista enviou um discípulo para perguntar? Porque é possível que João Batista tivesse alguma dúvida. Até porque no tempo de Jesus já tinha gente surgindo, aparecendo antes de Cristo, dizendo que era o Messias. Dizendo que era o Cristo enviado por Deus, porque Israel esperava, e até hoje eles esperam. Ele já veio, mas até hoje Jesus Cristo não é o Messias enviado para a nação israelita. Então, assim, temos personagens bíblicos. O Tomé, que é muito criticado, né? E até se criou o ditado, acredito vendo, sou como São Tomé, né? Só acredito vendo. Ele disse, se eu não tocar nos seus cravos, se eu não ver, eu de maneira nenhuma crerei. Era dúvida. Aliás, no caso de Tomé, me permitam, era mais do que dúvida, era incredulidade, sabe? Era incredulidade. Porque ele veementemente, ele vai dizer, eu não acreditarei se eu não enxergar, se eu não tocar, mas se eu não ver e se eu não tocar nas feridas que eu vi o mestre sofrer lá na cruz do Calvário. Então, assim, é possível que tenhamos dúvidas. Agora, por que é que eu tomei a decisão de que esse aspecto deve permanecer? Porque a dúvida não é gerada pela vontade de Deus.
A dúvida vai ser gerada por mim, pelo meu coração. Então, o aspecto está correto. A vontade de Deus nunca gerará dúvidas, a vontade dele. Agora, o meu coração, as minhas vicissitudes, a minha fragilidade, o meu olhar limitado, a leitura pela ótica visual que tenho, de ver apenas o que é aparente, o que é temporal, esse sim pode gerar dúvida. E Ansem também, e Philip Ansem, ele disse, as minhas grandes certezas, as minhas grandes convicções, nasceram de uma fornalha de dúvidas. Nasceram de uma fornalha de dúvidas. Irmãos, convenhamos, os irmãos vão entender isso aqui. Tá certo? Se não entender, me pergunte de novo para que você não fique com dúvida. Às vezes, irmãos, é até melhor, dentro de algum aspecto, de que se tenha o cuidado, que se passe pelo crivo da dúvida, do que se abraçar tudo que vem, com os braços abertos e escancarados, e depois você sofrer dentro do aspecto espiritual uma grande decepção. Então, é melhor que essa sua fé, ela esteja em algo firme, e seja fé mesmo. É melhor que o aspecto da dúvida, ele seja temporal e não fique na dúvida, porque dúvida e incredulidade, mais ainda, nunca foram boas. Mas que vá para uma fé sólida, firme, como os apóstolos de Cristo tiveram. Porque eles eram imaturos. O próprio Pedro disse, Senhor, aumenta-nos a fé, dá-nos dessa fé. E o próprio Jesus disse, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês farão isso, vocês dirão aquilo, aquele monte. Ou seja, a questão, Pedro, ele disse a Pedro e diz a nós aqui, não é uma questão de tamanho de fé, mas é uma questão de qualidade de fé. Uma fé madura, firme, uma fé sólida, uma fé que sabe em que crê e o que querer. Essa é a grande diferença. Então, a vontade de Deus nunca gerará dúvidas nesse aspecto. Ela não vai gerar a dúvida a tal ponto de que eu venha a questionar se de fato é aquele caminho, é aquela vontade mesmo que eu devo ir, porque ela é firme. Mas, naturalmente, no meu coração, eu posso ter dúvida, e eu digo a você que não fique nela não, e nem use-a como argumento. Saia dela, fuja dela, dê um salto dela para, em vez de a dúvida, a verdade. Você afirmar a verdade e você crer, o que nós chamamos de fé. Então esse é um segundo aspecto, tá certo, irmãos? A palavra de Deus, a vontade de Deus, aliás, nunca irá contra a palavra de Deus, e a vontade de Deus nunca gerará dúvidas por si própria. Ela pode ser gerada a dúvida no meu coração, na minha vida. Mas há um terceiro aspecto que eu trago, é que a vontade de Deus sempre trará paz. Sempre trará paz. Quando você faz algo que você sabe que é da vontade de Deus, você tem paz no seu coração. Mas quando o cristão faz algo que sabemos que não é da vontade de Deus, nós não temos paz, irmãos. Até porque a própria palavra diz que a paz é o quê? É um árbitro. A paz é um juiz, é um sinalizador. Enquanto não resolvemos a questão, talvez o que está pendente, essa paz fica sinalizando. Sinalizando, olha, está em algo que precisa ser gerado no seu coração para que essa paz aconteça. Não é? Por quê? Porque a vontade de Deus sempre traz paz, mesmo que seja uma decisão que as pessoas não entendam, nem mesmo aqueles que estão mais próximos a você. Talvez os colegas de trabalho, sua esposa, seu esposo, seus filhos, que loucura. Mas se houve, no caso de crentes, se houve paz, meu irmão, na decisão,
e que para chegar até a decisão, quem sabe até tem uma trajetória, tem até um caminho a ser percorrido, porque as coisas não são tomadas ou acontecem do dia para a noite, mas se você entende que aquele caminho, aquela decisão, aquela escolha, ela está dentro da vontade de Deus, você sente paz no coração e vai tranquilo. E é bom lembrar que esse aspecto de sentir paz no coração, isso não quer dizer que não haverá dificuldades, ao contrário. Vai ter dificuldade em todos os aspectos. Porque o fato de eu estar em paz em uma decisão que eu tomei, em uma escolha que fiz, que entendi que foi da vontade de Deus, não quer dizer que eu vou viver, não é, numa bonança para sempre aí, não. De forma alguma. Quem sabe você vai passar temporais terríveis, mas você terá paz no coração. A paz, ela estará lá dentro, e pode até estar uma turbulência enorme ao seu redor, mas você está em paz com Deus, porque você entendeu que aquele caminho, aquela trajetória, aquela decisão foi da vontade de Deus, e por isso Ele traz paz ao nosso coração. Traz paz ao nosso coração. Então, se você tem algo que não está em paz na sua vida, diante de escolhas que está a tomar, ou caminhos a percorrer, é bom colocar isso diante de Deus. Porque as nossas decisões, quando elas são tomadas dentro da vontade de Deus, do espectro da vontade de Deus, nós sentimos paz. Então é esse um outro aspecto, um terceiro aspecto, em relação à vontade de Deus, ela sempre traz paz. Sempre traz paz. Mas há um quarto aspecto, irmãos, em relação à vontade de Deus, é que ela sempre trará honra e glória a Deus. Sempre vai glorificar ao Senhor, sempre trará honra, sempre trará glória, a glória de Deus. Não será para a minha honra, não será para a minha glória, embora às vezes no pacote de Deus é tão bom, de que nós somos profundamente beneficiados, quando estamos dentro da vontade de Deus. Antigamente se tinha um termo que usava muito a minha geração, é estarmos no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus é honrado e glorificado. A honra não será minha, a glória não será minha, mas Ele será honrado e glorificado, porque eu estou no centro da vontade dEle. Então é bom lembrar que quando eu estou dentro da vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus, sempre a minha vida glorificará a esse Deus, honrará a Ele, trará glória a Ele. Lembro muito bem de João Batista, recebendo uma palavra de Jesus, que nenhuma pessoa na face da terra recebeu. Ele disse: nascido de mulher não há ninguém como João. E aí vem o João Batista e diz: mas é preciso que ele cresça, é necessário que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Ou seja, glorificou o Senhor, foi apenas uma voz. Apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, não sou eu. Disse às multidões claramente: olha, vocês estão vindo atrás de mim, aqui no deserto, num lugar que um pregador não estaria, porque não tem gente. Quem é que vai pregar no deserto? Mas vocês vieram aqui, mas eu quero dizer a vocês que eu não sou digno nem de desatar as sandálias daquele para quem ouvir ser apenas uma voz, porque ele de fato é que digno de toda a honra e de toda a glória. Os irmãos entendem bem isso? Então, quando eu estou dentro da vontade de Deus, eu trarei naturalmente a minha vida, as minhas ações, o meu procedimento redundará na glorificação do Senhor.
Deus será glorificado e Deus será exaltado. E não escândalos. E não há nada que vá de encontro àquilo que nós olhamos do aspecto de cá e que um crente deve professar e viver com a sua vida de testemunho. Então, é essa palavra que eu tenho nessa noite aqui para os irmãos. Talvez seja a mensagem bíblica mais curta que eu já fiz nessa igreja. Mas é aqui que eu finalizo. Desafiando eu e você a nós vivermos a vontade de Deus plenamente. E quero lembrar, aliás, ela não está tão longe de nós. Porque alguém diz, meu Deus, quantos jejuns será necessários, pastor? Quantas orações, quantas leituras de Bíblia, quantos cultos, quantas EBDs? E aí a gente faz a leitura de que eu preciso fazer algo para alcançar. Quando Ele está perto de nós, e a vontade dele está exarada nas Escrituras, tão clara para nós. Às vezes é desafiador. Aliás, às vezes não, sempre é desafiador fazer a vontade dele. Mas é algo maravilhoso, é algo esplendoroso, quando nós entendemos que aquilo é vontade de Deus. Então que Deus continue trazendo a sua vida, meu irmão, minha irmã, a vida de cada um aqui, essa questão de nós procurarmos estar no centro da vontade dele. Vamos procurar a nossa vontade não, porque a nossa vontade, ela procura às vezes até o nosso próprio bem, mas é tão limitada, tão raquítica na sua leitura. Nós buscamos às vezes, como Tiago não alisou, não é? Nós buscamos muitas vezes nossos interesses. Mas se eu busco viver a vontade de Deus, Deus é glorificado. E as pessoas que estão ao meu redor, a minha família, a minha igreja, a minha comunidade, é beneficiada porque alguém está no centro da vontade de Deus. Está no centro da vontade de Deus. Cada dia, irmãos, que eu levanto, eu peço a Deus que naquele dia eu não fuja da vontade dele, porque assim, tudo parece que conspira para tirar a gente do foco. Às vezes uma palavra que você ouve nas primeiras horas do dia, uma ação, uma leitura, uma mensagem, quer tirar a gente desse foco. Mas a gente precisa entender que a vontade de Deus, de fato, é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Agradável. Pode ser que em algum momento não seja tão agradável como a gente pense. Porque a gente imagina, a gente cria, não é? Às vezes, de que tudo tem que ser como eu quero, como a minha vontade. E há momentos desagradáveis, entenda isso, para que nós possamos entender que a vontade de Deus é agradável para nós. Passamos um momento que a gente olha para um lado, para outro, porque é desafiador, relembra? E nós ficamos então questionando se é de fato vontade de Deus. Mas se é vontade de Deus, Ele colocará em nosso coração uma marca tal de que jamais a gente vai olhar para um lado, para o outro e vai pensar que é uma outra vontade. Se desejarmos estar no centro da vontade de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com você nessa noite. Amém? Que Deus seja engrandecido e que cada um de nós aqui, nesse restante de ano que nos falta, e esses 3 meses, nós possamos ter o desejo de estar no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Procurar que a vontade de Deus se cumpra em minha vida. Há um canto que diz: Tu és soberano sobre a terra, e ele de fato é. Eu quero cantar com os irmãos. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto.
E a soberania de Deus é algo maravilhoso que nos faz ter quietude e descanso. Porque um Deus soberano nunca é pego de surpresa, não é? Nunca é pego de surpresa. Nada acontece que não passe pelo seu olhar, pelo crivo da sua vontade. Então, antes de chegar para mim, para você, passa pelo sim ou pelo não de Deus. E é isso que nos faz cantar esse cântico. Canta. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, e vamos encerrar o culto dessa noite orando, tá bom? E vamos então enfrentar essa semana, esse mês que Deus está nos concedendo aí, pela graça e misericórdia dele, não é? Procure estar no centro da vontade de Deus, eu e você, porque é o que nós temos de melhor para glorificar e para o nosso próprio bem. Senhor, muito obrigado nessa noite. O teu povo aqui chegou para adorar, para glorificar o teu nome. Aqui, Senhor, nós estamos para agradecer a tua graça sobre a nossa vida. Quando visualizamos, Senhor, que chegamos ao mês de outubro deste ano, por graça e misericórdia tua, dá-nos, ó Deus, uma semana na tua paz. Que, ó Deus, cada uma aqui, cada pessoa aqui presente, possa, de fato, almejar, estar no centro da tua vontade. Coisas maravilhosas acontecerão no seio da igreja, da nação, da família, de nossas vidas, Senhor, se nós estivermos no centro da tua vontade, cumprindo a tua vontade, fazendo-a com alegria. Muito obrigado pela vida de Diaconisa Amélia, que faz aniversário hoje, com os aniversariantes demais dessa semana, Senhor. Abençoa-os. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, as doces e poderosas consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. E podemos dizer, amém.